outra questão que está na MP 966, que é, assim, ela distinguiu, e a tese acho que também, pelo menos dois atores aí na formulação da decisão administrativa, né? Tem o ator que traz a informação técnica e tem o ator, o decisor mesmo, né? E aí a MP vai, inclusive, dizer que o decisor divide a responsabilidade se ele não zelar, né? não verificar pela necessária trazida da informação de ordem técnica. E aí, assim, mas também é curiosa esta referência da MP, quer dizer, então basta que o decisor, ok, tem uma manifestação técnica, então cumpriu o meu papel, agora eu estou livre para decidir sem responsabilidade, ou, na sua percepção, ele tem que dialogar de alguma maneira com a manifestação técnica? Isso é decorrência de esse entendimento, né, sobre a responsabilidade do gestor por seguir informações técnicas, a responsabilidade meio que automática ali. Existe uma jurisprudência antiga, um entendimento antigo de alguns órgãos de controle, que o gestor público ele não se exime de responsabilidade por seguir uma informação técnica que está no processo administrativo, né? Quer dizer, dizem alguns órgãos de controle que isso não é uma isenção de responsabilidade, eu concordo que não é. Agora, enfim, um dos parâmetros que eu defendo no livro, que eu acho que tem a ver com esse tema, é que quanto mais longe uma determinada informação técnica, ou quanto mais longe é um determinado erro técnico que o gestor público comete da expertise que é exigida para o cargo que ele ocupa, maior também deve ser a tolerância, não sei se você concorda comigo, professor Ivanice, maior deve ser a tolerância ao cometimento de erros. Os cargos públicos eles exigem expertise diferentes. Então, se você é secretário de Fazenda, você tem que ter uma expertise X, Y, Z para bem exercer seu cargo. Se você é procurador-geral, você precisa ter conhecimentos jurídicos mínimos para bem exercer aquele cargo. Parece que quanto mais longe o erro técnico que o gestor comete das expertises exigidas pelo cargo, maior também deve ser a tolerância ao erro. Isso não quer dizer que ele está imune de qualquer responsabilidade por cometer um erro, por exemplo, de interpretação jurídica, porque o cargo dele não exigia formação jurídica. Mas me parece que isso deve ser levado em consideração na análise da responsabilização pessoal. Assim, eu tenho uma certa simpatia pela tese, mas tenho dúvidas, porque existirá situações em que você pode ter uma certeza positiva em relação a qual a qualificação, mas outras menos, né? Me passa pela cabeça aqui o ministro, Paulo Renato, né, que foi ministro da Educação, foi um ministro bem-sucedido e não era profissional da área de educação, era um gestor, né? E haverá muita gente que diga que a educação, logo a educação, hein? Nossa, que exemplo que eu fui pegar. Mas que a educação precisa de um bom gestor, né? Eu tenho uma simpatia pelo critério. Agora, queria fazer uma provocação tendo em conta esse critério e a mesma pergunta que eu formulei. Quer dizer, podemos pensar em decisões que exijam informações técnicas de mais de uma área, né? E aí, quem tem que avaliar isto, né? Se todas as áreas técnicas ou as áreas minimamente perceptíveis como devendo contribuir para a matéria falaram. Quem tem que avaliar isso? É o decisor? Agente decisor, que tem que saber, olha, não basta o pessoal da área jurídica, eu tenho que ouvir também o pessoal da engenharia? Isso enfim, para que a gente supra esse problema da interdisciplinariedade que é inerente à administração, claro que quem ocupa a cadeira de gestor público ele não vai saber de tudo. Né? Ele não vai saber contabilidade, engenharia, direito, ele não vai ter um conhecimento suficiente, um conhecimento alto, pelo menos em regra, né? Tem algumas exceções, mas pelo menos em regra o cara vai ter uma formação específica. Né? Agora, para solucionar esse problema de falta de interdisciplinariedade dos gestores públicos, a melhor forma de solucionar isso é uma administração pública bem aparelhada.
né? Seja de servidores efetivos, seja de servidores que ocupem cargos em comissão, para pelo menos ter a noção de quem é necessário consultar para aquela determinada dúvida, para aquela determinada ação. Enfim, parece que a informação técnica, a diligência para se buscar informações técnicas, ela também vai depender muito do contexto, Vanice. Quer dizer, se uma decisão é muito urgente, como a gente está vendo agora, decisões que precisam ser tomadas do dia para a noite, é muito mais difícil o gestor público não só pedir informações técnicas, mas também pensar em quais informações técnicas ele precisa para tomar aquela decisão, que é o que você que foi objeto da sua pergunta, né? Então, decisões que são absolutamente urgentes demandam um nível de informação necessariamente menor. É preciso pegar menos informação para demorar menos tempo, né? O timing da decisão é essencial aqui. Aí agora uma outra pergunta que está me passando pela cabeça, né? Nós estamos falando, a Lindbe já falava, aliás, a Lindbe já estendia isso não só para a administração, mas a administração, o controle judiciário. Já dizia daquilo que deveria ser tido em conta. Agora temos a 966 dizendo quais são os elementos que têm que contribuir, a MP e mais a decisão do Supremo dizendo quais são os elementos que têm que contribuir para a formação da decisão. E a gente tem no nosso sistema essa figura atípica, não sei se é atípica, né? Mas essa figura curiosa da recomendação do Ministério Público, que nada mais é do que uma escolha estratégica. Né? Quando o Ministério Público vai lá e diz, olha, a administração, eu acho que esse tema tem que ser tratado dessa maneira, desse jeito, isto é uma opção estratégica. Aí a pergunta é, para esta opção estratégica, tem que se aplicar a mesma matriz de cuidado que se exige do gestor? Ele tem que buscar também a informação técnica, ele tem que observar, ele, MP, está querendo dirigir, porque ele está formulando a recomendação. Me parece que sim, mas se a gente for tratar aqui de responsabilização pessoal, isso é uma coisa que pouca gente lembra, né? O parâmetro de responsabilização pessoal do membro do Ministério Público ele é muito mais restrito, né? É muito mais difícil, e é natural que seja assim, por ele integrar um órgão constitucionalmente autônomo, a responsabilização pessoal do membro do Ministério Público é muito mais difícil do que do gestor. Então, são parâmetros diferentes. Sem dúvida. Isso é algo que pouca gente lembra, né? Quando se discute a constitucionalidade, quando se discutiu a constitucionalidade da MP 966 e quando se discutiu a constitucionalidade, que ainda se discute, do artigo 28 da Lindbe, muita gente disse que violaria o 37, parágrafo 6º da Constituição, porque o 37, parágrafo 6º diz que o agente público deve ressarcir a administração nos casos de dolo ou culpa. Né? Isso está lá no 37, é o principal argumento, né, de inconstitucionalidade do 28 e dessas normas que restringem a responsabilidade. Agora, pouca gente lembra que a limitação de responsabilidade de agentes públicos vem de décadas. Magistrados, membros do Ministério Público sempre tiveram uma restrição de responsabilidade pessoal, seja pela lei da magistratura, seja pelo Código de Processo Civil, o CPC de 73 já previa que o juiz ele só é responsável por dolo ou fraude, quer dizer, é muito mais restrito aqui, o Ministério Público também, membro do Ministério Público só é responsabilizável por dolo ou fraude, e pouca gente lembra também, mas o novo CPC restringiu a responsabilidade do advogado público e do defensor público aos casos de dolo ou fraude. Quer dizer, uma norma muito mais restritiva ao 37, parágrafo 6º, do que o 28 da Lindbe, do que MP 966. E eu nunca vi discutirmos a inconstitucionalidade do novo CPC por restringir a responsabilidade do membro do Ministério Público, do magistrado, do membro da advocacia pública, do advogado público ou do defensor público. Eu, pelo menos, nunca vi essa discussão. Claro que... Aí talvez seja um tema à procura de um autor, porque em condições normais de temperatura e pressão, no exercício ordinário das atribuições, a gente até pode entender que isso seja uma garantia institucional no melhor sentido, né? Uma prerrogativa institucional no melhor sentido da palavra. Mas nessa atuação específica, quando você está pretendendo se substituir ao administrador e dizer, olha, a estratégia de ação é essa,
talvez, talvez valesse a gente voltar a pensar um pouquinho. Aqui é o advogado público, evidentemente, falando. Pedro, como o tempo corre, eu preciso tentar me reportar aqui um pouquinho as perguntas. Houve uma pergunta primeiro, se podemos pensar em responsabilidade e por erro e tal, em hipóteses de omissão neste contexto, né? Então, a omissão da administração em alguma providência neste contexto de pandemia, se isso poderia eventualmente ser caracterizado como erro. Com certeza. O erro ele ocorre não só, pode ocorrer, né? Não só na ação, mas também na omissão. Parece que se uma situação que ocorre, por exemplo, a situação de milhares de doentes que a gente está tendo hoje no Brasil inteiro, se isso não é respondido com uma ação imediata, que é necessária da administração pública, isso pode ser eventualmente caracterizado como um erro grosseiro ou até como um dolo. Enfim, aí vai depender da hipótese concreta. Mas sim, a omissão é uma conduta, entre aspas, né? A conduta omissiva é passível de responsabilização, sim, ainda que não haja dolo. Quer dizer, você pode ter uma conduta omissiva por culpa, né? E isso pode ser responsabilizado desde que a culpa seja grave, segundo lá o 28 e segundo a MP 966 ainda em vigor. Nós tivemos uma live sobre responsabilidade civil com o Flávio Willemann, onde a gente discutia um pouco isso, né? E eu dizia que acho que um grande tema para debater também vai ser omissão imprópria nesses tempos, né? Quer dizer, como definir, né, esta migração de omissão imprópria para a própria num contexto assim de tanta incerteza. Tem uma outra pergunta que está na tela aqui, se seria correto afirmar que o dever de motivação, né, baseado nas informações técnicas, que foi reclamado pela LINDB e agora também pela 9666, se isso seria uma manifestação de um direito à boa administração. Acho que sim. Como eu disse, motivação é essencial, tanto para os administrados, né, para os cidadãos em geral, saberem o porquê daquela decisão, né? O gestor público ele precisa ser responsivo, mostrar para a sociedade qual é o motivo que fundamenta as suas ações, mas também isso é essencial para o controle público. Os órgãos de controle saberem por que ele tomou aquela decisão e qual era o contexto existente na época da decisão. É até interessante falar sobre motivação aqui. Me parece que o artigo 28 da LINDB, o 22 da LINDB e o 28, que dizem que o contexto existente deve ser considerado pelos órgãos de controle, me parece que é um estímulo, não sei qual é a sua opinião, professor Eunice, parece que também é um estímulo à motivação, né? O gestor ele vai querer mostrar qual é o contexto existente na época. Olha, estava com falta de pessoal aqui, eu estava numa situação absolutamente urgente, com um hospital absolutamente lotado, precisando comprar medicamentos imediatos ou construir novos leitos de maneira imediata. Me parece que isso é um estímulo à motivação. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Assim, já vou dizer qual é a minha opinião. Só estou registrando aqui que tem um colega dizendo: estou vendo o Espírito Santo, a live é muito boa e tal. Maravilha, bom saber que a gente está chegando, está ultrapassando as fronteiras aqui do Rio de Janeiro. Assim, eu concordo inteiramente com a sua colocação, Pedro. Logo que saiu a LINDB, e aí havia isso, tem que considerar as dificuldades reais do gestor, e verberavam para todos os lados: isso é um absurdo e tal. Eu disse: olha, isto não quer dizer que o gestor possa dizer para o controlador: olha, eu tive muita dificuldade, e o controlador diga: então tá bom. Não é isto. Quando a lei diz que tem que considerar, está dizendo que o gestor tem que declinar as suas dificuldades reais. Olha, a dificuldade real que eu tive foi esta e esta. E o controlador tem que ter em conta, né? Olha, isto... essa dificuldade não era real. Aqui não tem nada a ver. Esta dificuldade era real, mas não repercute em nada na decisão. Já esta aqui era real e era determinante para a decisão, então, efetivamente, vamos tratar de outra maneira, etc, etc. Então, eu acho que tanto a LINDB, quando usou essa expressão, quanto a MP 966, reforçou o dever de motivação, que eu acho que é alguma coisa que qualifica o controle, seja o controle externo, né, os tribunais de contas, etc., seja o controle judicial, porque muito mais rica será a atividade
né, de aferição, se ela tiver esses elementos, né? Ah, tem aqui também um outro dizendo Rio Grande do Sul também presente. Olha, Pedro, que espetáculo, hein? Daqui a mais um pouco nós precisamos fazer uma outra que seja também em inglês para a gente ter o pessoal de fora também, né? Pedro, meu caro, assim, essa 1 hora de live, ela voa, é uma coisa terrível. E eu tenho que interrompê-la no horário, porque senão eu perco o vídeo, não consigo depois postar o vídeo. Então, infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando. Eu queria te devolver a palavra para as suas considerações finais e depois eu fazer meus agradecimentos. Eu queria agradecer aí mais uma vez, professora Vanice, enfim, poder expor minhas ideias aqui a uma audiência hiperqualificada. Uma última consideração aqui, rapidinho, uma coisa que eu sustento no livro que eu acho que é importante dizer, o direito ao erro, né, ou a presença de não responsabilização em casos de determinados erros, ele existe independente do artigo 28 e da MP 966. A Constituição, quando exige culpa ou dolo do gestor, ele protege o erro administrativo quando ele, pelo menos, não é dotado de culpa, né? Existem erros que são inevitáveis, que não existe culpa do gestor. Erro e culpa são coisas que não se confundem. Mas era isso, professora. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. Enfim, foi uma honra e passou voando. Não, imagina, eu que agradeço. Ó, teve um registro aqui também de Goiás. A galera tá de outra vez, eu vou ter que pedir logo que digam de onde estão falando. Pedro, eu queria agradecer a sua disponibilidade, você prontamente disse, não, claro, eu topo. Agradecer seu bom espírito de eu ficar fazendo aqui pegadinhas, né? Perguntas que não tinham sido combinadas. Mas, como disse o Rafael Oliveira, quem sabe faz ao vivo, né? Aí, como eu sabia que eu podia fazer a pergunta, que você ia matar no peito, não ia ter problema nenhum. Queria agradecer as pessoas que estavam assistindo, né? E o pessoal que tem nos acompanhado sempre. Lembrar vocês, convidar vocês para as próximas lives, que são também em temas muito, muito bons. Os comentários são todos aqui de muito cumprimento a você, Pedro. Mas lembrar vocês das próximas lives sobre pagamento antecipado na próxima segunda-feira e depois Lei Complementar 173, o Programa de Apoio aos Estados e as alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal nas próximas dia 4 e dia 8. Né? Se você tiver um tema para sugerir para uma live para o SES, sugira também. Se você tiver uma pergunta que você queria que o Pedro tivesse respondido e não deu tempo, poste no Instagram da gente na PGM que a gente encaminha para o Pedro. No mais, queridos, muito obrigada. Pedro, obrigada mais uma vez. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.